Olá, sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Vocês têm me pedido dicas em relação à organização no dia a dia, então eu vou conversar com vocês sobre esse tema hoje. Então a primeira estratégia que eu preciso dizer para vocês é: vocês precisam utilizar essas estratégias que eu vou trazer para vocês, mas vocês precisam repetir, né, essas ações no dia a dia. Então vocês comecem fazendo 1, 2 vezes na semana e vai aumentando gradativamente, tá? Então assim, não é que fiz um dia, eu fiz uma semana e não deu certo. Não, eu preciso que primeiro vocês repitam e aumentem a frequência semanalmente. Então precisa ser feito por várias semanas. Aí sim, vocês podem voltar aqui e me dizer que não conseguiu ou não deu certo. Tá? Então a primeira estratégia é: você precisa olhar para suas atividades. Então, quais são as atividades fixas que eu tenho na minha semana? Então, se eu estudo todos os dias pela manhã, ou se eu trabalho o período de 8 horas, eu preciso colocar esse horário fixo ali e pensar em algumas atividades fixas que eu tenho na minha semana. Então, por exemplo, se eu preciso organizar as coisas dentro de casa, se eu preciso pensar em atividades físicas ou atividades de lazer, isso precisa estar descrito para vocês saberem quanto de atividade vocês têm naquela semana e conseguir dividir da maneira mais adequada. Então a primeira coisa é colocar no papel, é listar quantas atividades fixas eu tenho na minha semana e quantas horas eu preciso para cumprir essas atividades, né? E aí vocês vão começar a colocar em prática essa rotina pelo menos 2 vezes na semana, tá? Então se vocês têm lá que começa a trabalhar às 8 horas e termina o trabalho às 5 horas da tarde, então esse horário está fixo. O que vocês vão fazer no horário de almoço? Se vocês têm horário de almoço, o que vocês pretendem fazer, usar esse horário de almoço? Se eu preciso estudar alguma coisa, eu consigo almoçar e fazer um período de 30 minutos de leitura, por exemplo, tá? Então a primeira coisa é vocês colocarem no papel quais são as atividades fixas, quanto tempo vocês levam para colocar em prática essas atividades, né? Colocando isso num papel, vocês precisam começar a tentar cumprir esses horários. Então, se eu estabeleci que eu entro das 8 às 5 no trabalho, que esse já é um horário fixo, mas que no meu horário de almoço eu vou colocar lá 30 minutos de leitura, eu preciso que pelo menos 2 vezes na semana eu cumpra essa atividade que eu escolhi. Isso é só um exemplo que eu tô dando para vocês. E aí, vocês vão começar na primeira semana, faz 2 vezes na semana, se deu certo, tá indo bem, na semana que vem acrescenta para 3 vezes na semana e assim sucessivamente, né? E vai começando a ter controle de quanto tempo você precisa para suas atividades no dia a dia e começar a entender um pouquinho melhor quanto essas atividades tomam do seu dia a dia. Então, essas 2 estratégias aí que eu estou trazendo para vocês hoje são: coloca no papel, organiza o que vocês precisam fazer, as atividades fixas, né, durante uma semana, estabelece uma tarefa já com o tempo que você gostaria de acrescentar aí no seu dia a dia na rotina e repita por diversas semanas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui comigo ou nas minhas outras redes sociais, os links estão descritos aqui na legenda desse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!